Reza a lenda que final de mês e comecinho do mês não chega nada de novo nos streams, né? Bora colocar essa lenda abaixo, porque essa semana tem Hugh Jackman com filme no estilo Blade Runner, tem a volta de Nanatsu no Taizai, tem documentários, tem jovens mancebos em casa mal assombrada se dando mal pra caramba em filme de terror, tem muito mais. Vamos pra lista. Essa altura todo mundo já brincou um pouquinho com IA, né? Com o chat GPT, é ou não é? Agora tá na hora de você testar outro nível, de você ir pra outro nível e virar um mestre da IA e pagando um preço insano de pequeno. E pra isso é só com a Dunk Hub. Agora você vai ter um monte de ferramentas de IA juntos num pacote único pra você dominar o mercado e usar a IA como uma máquina de fazer dinheiro. Pra começar, você tem um Copy Generator que cria conteúdos infinitos de texto, imagens, anúncios, várias outras coisas. Tem também o eBook Generator, que é uma IA que escreve livros autorais inteiros pra você. Tipo, o e-book já vem pronto, você não precisa se preocupar com imagem, com nada. Tá tudo pronto pra você. Tem também o Code Quick, que é um criador e interpretador de código para sites e para aplicativos. O GPT Max, que é a evolução do chat GPT normal. Aqui você treina a sua própria IA para fazer o que você precisar. E o Grupo Dunk também colocou mais um monte de bônus insanos nessa oferta. O My Images, que é um criador de imagens autorais para você, que já vem em Midjourney. Tem também um curso de engenharia de prompt, para você ficar fera com inteligência artificial, o curso IA Negócio para você fazer dinheiro com todas essas ferramentas, e até o Voice Clone, que é um clonador de qualquer voz que faz isso para você em segundos. É surreal, clonei minha voz lá. Olha quantas IAs para você fazer o que você quiser, e o melhor, sem pagar tudo separado, tudo num pacote único para você fazer imagens, vídeos, áudios, cursos, livros. Já pensou se pegar, mandar criar um e-book para você, só escolhe o tema, cria o e-book, já bota para vender direto, começa a fazer dinheiro? Surreal isso. É para mudar a tua carreira para sempre. Então aproveita que o Dunk Hub tá completaço, não tem nada igual no Brasil e você ainda tem 7 dias de garantia. Toca no link da descrição e aproveita essa oportunidade única de dominar o mundo da IA. Inês Transpeter aqui. Bora pro nosso compromisso semanal. Eu gosto desse quadro pra caramba, né? Eu também acabo pegando algumas dicas boas, né? Foi eu falando pra vocês. Então já abre o bloco aí de notas que eu tenho certeza que tem muita coisa boa que você vai querer ver essa semana. De verdade, eu sempre trago pra vocês o filé nerdístico, né? É o que você sabe sempre, é que a lista é só o melhor do melhor, sem encheção de linguiça. Nessa semana tem animes, tem filmes novos, documentários, casca grossa pra caramba. Porra, tem um documentário que eu vou falar pra vocês já. Porra, tem final de temporada de série. Tá preparado? Pra entrar nesse like, que é importante pra caramba esse like, porque eu sei que a gente tá sempre se comunicando se você tá desse lado aí. Obrigado de coração, vamos lá. Prime Video, um lugar bem longe daqui. Então vamos começar com o pé direito com um filme de suspense. Eu gosto de suspense. Terror eu fico meio assim, né? Porque terror dá medo, suspense dá também mais menos, né? Um lugar bem longe daqui é inspirado num livro best-seller e conta a história de uma menina que se criou sozinha no pântano. Imagina quanta dificuldade de criar no pântano. Você tem dificuldade de se criar na tua casinha, né? Tua casinha confortável. Mas isso é só o começo dos desafios da vida dela. Quando ela fica adulta, ela passa a ser a principal suspeita de um assassinato. Galera, na boa, pensa num filme que tem roteiro. A história é muito bem amarrada, a fotografia desse filme é lindíssima. Vale a pena demais assistir e tentar desvendar os mistérios de um lugar bem longe daqui. Se você curtiu essa dica, anota aí que o filme estreia dia 31 de janeiro no Prime Video. Caminhos da Memória. Esse é pra quem curte filme no estilo Blade Runner. Esse eu já assisti, bom pra caraca. Caminhos da Memória é um filme de distopia, ok? De um futuro pós-apocalíptico com Wolverine não, com Hugh Jackman. Nessa história, a cidade de Miami foi destruída por causa de um desastre natural. O mundo fica caótico e as pessoas, elas passam a recorrer a uma tecnologia que faz elas reviverem memórias do passado. Tem nada de novo bom, né? Aí vai vendo coisas do passado. E num certo momento, o personagem do Hugh Jackman vai mergulhar numa jornada insana para descobrir pistas dentro dessas memórias para tentar encontrar a namorada dele que desapareceu. O filme Caminhos da Memória é dos mesmos criadores da série Westworld. E se você ficou afim de assistir, é só colar no Prime Video no dia 31 de janeiro. Assiste que é certo esse aí. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio. É esse o terror que eu fico meio assim, sabe? Aquela coisa de tu ver olhinho no meio da árvore, no escuro, sabe? Assim, coisa louca, velho andando no teto de 4. Então se você quer começar um mês arrepiando os cabelos, tá chegando no catálogo o terceiro filme da franquia Invocação do Mal. Não tem nem o que dizer, eu acho que essa é uma das melhores franquias do gênero de terror. E a história do filme 3 vai ultrapassar a barreira e fazer a luta contra os espíritos do mal chegar nos tribunais. Pela primeira vez na história, um suspeito de assassinato vai alegar ter tido uma possessão demoníaca como defesa. Já imaginou isso? E você que ainda não viu, ou você que quer reassistir, Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, chega no catálogo do Prime Video no dia 1º de fevereiro. HBO Max, Morte, Morte, Morte. Você achou que esse título é de comédia, de drama ou de terror? Pois é, né? Olha o título, Morte, Morte, 3 vezes, né?
fui desmonetizado 3 vezes. E tem mais título de terror chegando pra abrir o mês de fevereiro. Morte, Morte, Morte é mais um título da A24 e ele parte daquele princípio clássico. Uma turminha de jovens inconsequentes, jovens mancebos, né? Estão lá numa casa abandonada. Aí começa a brincar com o espírito. Rapaz, não brinca com o espírito, não. É muito feio, hein? Mas em a noite de diversão sai totalmente do controle quando um dos colegas é assassinado no meio da noite. É pra grudar no mistério do início ao fim. Se prepara pro plot final. Tem plot, ok? Se você passar por um corpo, tem que gritar morte, morte, morte! Pra conferir Morte, Morte, Morte é só dar play na HBO Max no próximo fim de semana, no dia 3 de fevereiro. Percy Jackson e os Olimpianos, episódio final da temporada 1. E você que tá aí na missão de completar a primeira temporada de Percy Jackson e os Olimpianos, se liga que o episódio final tá batendo na porta, tá chegando, hein? Depois de ver o Tártaro dar de cara com Cerberus, conhecer o Hades, Poseidon, né? Aquela coisa toda que a gente viu nessa semana, tá na hora de fechar o ciclo. Então se prepara pra dormir tarde, porque o episódio final da série Percy Jackson e os Olimpianos chega na próxima terça, dia 30 de janeiro, no Disney Plus. Você tá curtindo essa série? Já vai colocando aqui embaixo. A Hero's Journey, o Making of Percy Jackson e os Olimpianos. E pra não ficar com um gostinho de quero mais, que eu sei que a galera vai ficar, né? Bom, o Disney Plus vai trazer um documentário especial com o Making of completo da série Percy Jackson e os Olimpianos. Pra você que gosta de bastidores de gravação, e eu sou um deles, eu adoro isso. Você que gosta de entrevistas, né, com os atores, essas coisas. Pode esticar o dia do episódio final com o documentário A Hero's Journey do Percy Jackson. Ele chega no catálogo dia 31 de janeiro. Com certeza eu vou ver isso, eu adoro esse tipo de coisa. Avante nos bastidores de Echo. E nessa mesma pegada de making of das séries, tá chegando também o especial Avante da série da Echo. Tem entrevistas com o elenco, cenas inéditas de gravações, curiosidades sobre como a equipe de criação trabalhou. Pra assistir o especial ele já tá logo ali. Avante nos bastidores de Echo chega também no dia 31 de janeiro no Disney Plus. Netflix, a noite que mudou o pop. We are the world, we are the world. Quem é que não lembra da música We Are the World? Fala a verdade, né? Ela foi um marco na cultura pop por décadas, virou até meme uma época. Cara, marcou muito, galera. Eu vivi um pouquinho disso aí, né? Era garotinho, vê lá, hein? E é doido pensar que essa semana fez 39 anos dessa reunião dos maiores artistas da música em prol do bem comum. There comes a time when the eagles search and go. Pô, caramba! Pra quem não sabe, galera, várias estrelas da música, né, nos anos 80 se reuniram pra gravar esse hit, pra chamar atenção e conseguir doações pra combater a fome na África. A Noite que Mudou o Pop é um filme documentário que vai mostrar imagens inéditas das gravações da música We Are the World. Entrevista com os artistas contando as versões deles dessa história e ainda mostrando os problemas dos bastidores desse projeto. Quem curte Michael Jackson, Cyndi Lauper, Bruce Springsteen, né, toda essa galera vai se mudar. Aliás, Bruce Springsteen eu conheci nesse disco, né? Nessa música aí. E ele chamou super atenção, né? Porra, que aquela maneiro pra caramba. Pra conferir o documentário é só esperar segunda-feira chegar. A estreia vem aí no dia 29 de janeiro na Netflix. 1, 2. We are the world. We are the children. NASCAR, Velocidade Máxima, temporada 1. Pra quem gosta de histórias da vida real, automobilismo, adrenalina, essa é a série. NASCAR Velocidade Máxima é a nova série esportiva que vai acompanhar 16 pilotos da NASCAR Cup Series na temporada de 2023. É pra mergulhar no mundo do automobilismo, com os desafios dentro e fora das pistas, né? Vendo tudo, desde o funcionamento dos carros até a estratégia de corrida. O trailer é empolgante, eu já me animei aqui. Se você se animou também, a série NASCAR estreia logo mais no dia 30 de janeiro na Netflix. Na Companhia do Mal. E bora de terror! De novo, terror, né? Bom, eu não sei se eu vejo, né? A não ser que vocês me peçam. Bom, o filme Na Companhia do Mal tem 3 ingredientes que fazem muita gente dormir de luz acesa, né? E eu sou um deles. Espíritos, pronto. Criança, pronto. Fantoche, rapaz, espírito, criança e fantoche. Misture sem fazer esse filme. Esse filme traz um drama familiar, né? Com uma menininha que vê o casamento dos pais por um fio. Tudo fica pior quando a mãe morre e o pai não tem preparo pra cuidar dela. Nisso, a garotinha mergulha num comportamento solitário lá e os únicos amigos dela são os fantoches de brinquedo. E aí que o terror começa. Criança, amiguinha de fantoche, pô, não é possível, sai daí, cara, vai brincar lá fora. Você vai encarar? Se quiser assistir Na Companhia do Mal, a estreia é no dia 30 de janeiro na Netflix. The Seven Deadly Sins, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, nova temporada. Você quer anime? Então toma anime, porra, Nanatsu Sontazé, quem é que não gosta? Não é qualquer um, hein? Quem lê o mangá sabe que esse promete pra caramba. A história agora se passa anos depois dos eventos de The Seven Deadly Sins, né? E após a dissolução da equipe dos Santos Cavaleiros da Britânia. Saudade, né, galera, de Nanatsu, fase boa pra caramba. Então tudo gira em torno do Percival, que é um jovem mancebo lá que descobre a profecia dos 4 Cavaleiros do Apocalipse
que são guerreiros destinados a destruir o mundo. A animação tá maneiríssima, o trailer já empolga de cara. A animação tá maneira, fica tranquilo, não é aquela animação horrível que a gente viu lá atrás não, ok? Então pra voltar com tudo pro universo de Nanatsu no Taizai, se jogar na aventura dos 4 Cavaleiros do Apocalipse, se prepara que a estreia vem dia 31 de janeiro na Netflix. Caminhos da Sobrevivência. Esse é um título pra quem curte drama de guerra. Eu curto pra caramba. Caminhos de Sobrevivência é um filme que se passa na época da Segunda Guerra Mundial. Então a trama é baseada num livro que tem o mesmo nome do filme e a história começa assim. Durante a Segunda Guerra, 2 policiais vão entrar num dilema: resistir ou colaborar com a ocupação nazista lá numa cidade da Bélgica. O trailer é top, tá prometendo muita coisa, tá prometendo emoção. A estreia desse filmão é também no dia 31 de janeiro na Netflix. Alexandre, o Nascimento de um Deus, temporada 1. Pra quem curte séries históricas, eu também, tá aí uma opção novinha em folha chegando. Alexandre, o Nascimento de um Deus, que eu não conheci, para com isso, é a nova série documental da Netflix naquele modelo de docudrama, né? Pra você que ainda não me viu explicar sobre o que é isso, vamos lá. Docudrama é um documentário com muitas reconstruções no meio, entende? Tipo filme, entende? É um documentário tipo filme. Nessa nova série a gente vai saber tudo sobre Alexandre o Grande e a ganância dele de conquistar o mundo. E pra você que não sabe, Alexandre o Grande foi um dos maiores nomes da história da humanidade e a vida dele foi absurda. E de novo, eu não conhecia ele. Para com isso! Não troquei a fralda dele, nem ele era pequeno quando eu conheci ele. Na época ele era Alexandre pequeno, né, Pedro? Para, né, rapaz? Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá aí a dica. A primeira temporada chega no dia 31 de janeiro na Netflix. My father lies dead. One Piece, Ilha das Mulheres. Achou que não tinha mais anime, né? Tem sim. Tô segurando aqui mais uma leva de episódios de One Piece tá chegando na Netflix. Vão ser os episódios 408 a 421 dublados, ok? Pra quem ainda não se ligou, vai ser o arco Amazon Lily, que na plataforma vai ter o título Ilha das Mulheres. Essa eu sei que você tá pronto pra maratonar tudo. Então separa a pipoca que mais episódios de One Piece desembarcam com tudo em 1º de fevereiro na Netflix. Antes de ir embora, não esquece o Dunk Hub, né? Pra você desbloquear as infinitas possibilidades com as ferramentas de IA. O link tá aqui embaixo na descrição, aproveita. Desses que eu citei, qual que você tá mais empolgado pra assistir? Qual que chamou a tua atenção? Comenta aqui embaixo, tô de olho, hein? Vou dar coraçãozinho. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, galera. Sem sininho não funciona, não funciona. Você se perde, você pode simplesmente esquecer esse canal. Sim, o YouTube faz isso. Você se inscreve, de repente você parou de vir e nunca mais entrega. O sininho pode acontecer de te avisar. Mesmo assim não garante, mas já é alguma coisa a mais. Obrigado de coração por isso, até a próxima. Fui!